Apresentação de slide. Como é que eu boto em tela cheia aqui com vocês aqui do meu lado? Peraí. Porque geralmente aparece aqui embaixo, né? A opção de tela cheia. Tem um... Acho que é o último. Eu tô ceguinha. Não, esse aqui não. Esse não é tela cheia, não. Ele aparece aqui. Peraí, deixa eu... Não, em tela cheia não vai dar, né? Aqui, não, para mim tá a tela cheia. ah, tá aparecendo tudo? Tá. Porque para mim tá... Então, vamos lá. É o último evangelho, né, que nós estamos estudando. É o único evangélico que não é, né, o sinótico. Então, o contexto literário desse evangelho, né, não é meramente uma narrativa histórica e também não é só uma biografia, né, de Jesus. Contém história e biografia com um propósito teológico, né, fala das boas novas a respeito de Jesus. Somente 10% do conteúdo é apresentado no Evangelho Sinótico. Então, 90% do Evangelho de João, ele não aparece nos sinóticos. Ele destaca o ministério de Jesus na Judéia. E não sei se vocês lembram que a gente viu muito nos sinóticos o Evangelho de Jesus na Galileia, mais ao norte, e João ele apresenta o ministério de Jesus na Judéia. Ele não apresenta muitas parábolas, mas assim apresenta vários discursos. A gente vê nos sinóticos o tema reino muitas vezes apresentando o tema reino, e no Evangelho de João a gente vê o tema da vida eterna. Esse livro foi possivelmente escrito... Tem a Tânia, deixa eu admitir a Tânia aqui. É experiência, gente. Tá indo bem, tá muito chique isso daqui. Eu acho que fica mais dinâmica, né? A aula fica mais dinâmica. Deixa a Tânia aparecer. Eu vou ficar, em alguns momentos, eu vou tirar o vídeo e o microfone, que eu vou estar andando até em casa, não, tá? aí realmente não dá para... não dá, né? Eu, por enquanto, tem a imagem também, que eu tô aqui na minha mãe ainda, só. Depois eu libero. Tá bom, mas tá ouvindo, Tânia? Tô ouvindo bem, tô vendo tudo direitinho. Eu não tô... Ah, tá, você tá aqui. Tá aqui você. Tá bom. Então, esse evangelho ele foi escrito em Éfeso, possivelmente entre o ano 85 e 90. A gente sabe que João ele morreu assim numa idade já bem avançada. É o último evangelho a ser escrito e um dos últimos livros, né, da Bíblia a ser escrito também. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Gente, se vocês virem alguém falando no grupo que não está conseguindo... Aí, eu não tô... Então, como nos outros evangelhos, também não existe uma assinatura, né, de João falando que foi ele que escreveu o livro. Mas por que foi considerado João autor desse evangelho? Pela semelhança com as epístolas joaninas, né? Os pais da igreja que testificaram que foi João que escreveu, né? Teófilo de Alexandria, Tertuliano, Irineu,
todos eles testificam que defende a autoria de João desse evangelho. Ele menciona, né, aquele a quem Jesus amava, né? E ele foi testemunha ocular, né, das obras, né, de Jesus. A estrutura, o livro se divide em 4 partes. O prólogo, que vai no capítulo 1, do 1 ao 18. O livro de sinais, que é do capítulo 1 ao capítulo 12. O livro da glória e o epílogo. O público-alvo foram os judeus e os gentios, né? Aqueles que estavam... então, não tem assim um público-alvo. Então, foi tanto para judeus, que a gente vai ver que muitas coisas ele menciona os judeus, porque a gente sabe também que existia, naquele período, os judaizantes também, que interferiam bastante na vida da igreja. Esse livro foi após a destruição do Templo de Jerusalém, e ele apresenta assim, conhecimentos de tradições da religião judaica. Então, por isso, a gente também crê que foi escrito tanto para judeus quanto para gentios, o livro do Evangelho de João. As verdades fundamentais apresentadas, que Jesus é o Verbo divino, e que se tornou carne. Nós vamos ver mais à frente que essa questão, por que João ele trabalha essa questão tanto da divindade quanto da humanidade de Jesus. Né, ele fala, né, que ele veio para os judeus, mas, né, eles não o receberam. Ele realizou muitos milagres públicos. A gente vê nos outros evangelhos, muitos milagres. E Jesus não se manifestava publicamente, mas muito pelo contrário. João, nesse evangelho, ele apresenta vários milagres públicos de Jesus. E ensinou que a salvação é exclusivamente nele. Prólogo joanino. Apenas do Evangelho de João apresenta um prólogo, informações necessárias para que se compreenda toda a tônica da narrativa, né, que ele irá começar. Vamos dar uma lida nesse prólogo. E como ele inicia? Ele fala da encarnação do Verbo, né? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Ele começa falando de Jesus sobre o Logos, né, que era o Verbo, que ele estava na criação, e logo em seguida ele começa a falar de João Batista também. Então, do versículo 1 ao 18, ele vai entrelaçando, falando essa questão de luz e trevas, apresentando quem era Jesus, que ele não, como Gênesis, né, começa lá no princípio, ele traz que Jesus ele estava antes da criação. Ele diz que o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Então, antes da criação, Jesus ele já estava. Então, João apresenta Jesus como aquele que estava com Deus, aquele que era o Verbo de Deus, e só ele pode revelar o próprio Deus. Logos, no princípio, né, lá em Gênesis, como eu falei, e aqui ele apresenta que este verbo, esta revelação de Deus, ele se fez carne e habitou entre nós. Enquanto Gênesis registra o ato criacional de Deus, João revela que ele existiu antes da criação. Logos revela o ser cuja existência
Gente, eu não estou conseguindo ler. Eu não sei como é que eu coloco aqui para eu conseguir ler tudo. Espera aí. Sim. Logos revela o ser cuja existência excede o tempo. É a preexistência do Filho de Deus, sendo ele, portanto, eterno. Deixa eu admitir, Daniel. É a preexistência do Filho de Deus, sendo ele, portanto, eterno, sem princípio, nem fim de dias, o único que pode revelar o Pai. Como referência a Cristo, a palavra logos tem um sentido muito peculiar, apropriado, porque neles estão escondidos todos os tesouros da divina sabedoria, os infinitos pensamentos de Deus. O Verbo de Deus encarnado. João escreve que o Verbo se fez carne. Ele era de carne, ele habitou em nosso meio. Escreveu ainda, Jesus foi visto com os olhos e apalpados com mãos. Só é de Deus o Espírito que confessa Jesus que veio em carne. Isso lá em 1 João, por que ele escreve isso lá em 1 João? Muitos enganadores têm surgido no mundo e tais enganadores dizem que Jesus não veio em carne. Esse versículo lá da primeira epístola de João, que diz que todo espírito que não confessa que Jesus veio em carne não é o Espírito de Deus. Por quê? Já volto lá. Ao apresentar a divindade de Jesus, tinham cuidado de que esta não ofuscasse a sua humanidade e que isso servisse ainda mais aos gnósticos que estavam a invadir a igreja primitiva. Então, naquele período já estava iniciando esse movimento do gnosticismo. O que o gnosticismo diz? Ele diz que a matéria é má, né? Que eles pregavam um conhecimento espiritual. Então, se a matéria é má, segundo os gnósticos, o Deus ele não poderia ter se manifesto de uma maneira material. Por isso que João ele enfatiza tanto a encarnação do Verbo e também a divindade de Jesus. Jesus não veio para representar este Deus, segundo eles, né? Mas outro que criou a verdadeira realidade, o mundo espiritual. Então, eles diziam assim, não, Jesus veio sim, mas ele veio como se fosse assim, um fantasma, não em carne. Então, para eles, Jesus não veio em carne e osso, como se fosse um espírito. Não, era como se fosse um espírito. Esta doutrina passou a ser chamada docetismo, doutrina existente nos séculos 2 e 3, que negava a existência de um corpo material a Jesus Cristo, que seria apenas espírito. E aí, a partir logo após esse prólogo de apresentação, né, de Jesus e de João Batista, inicia-se o ministério de Jesus. Ele é apresentado por João Batista como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e os seus primeiros discípulos, logo no primeiro capítulo de João, já são chamados. E a gente cabe observar que André, que foi o primeiro a ser chamado, era discípulo de João Batista. E aí a gente inicia... gente, vocês estão ouvindo bem? Tá tudo ok? Qualquer coisa vocês me avisem, tá? Ele inicia uma série de sinais e discursos de Jesus. O ministério público de Jesus é descrito de uma forma muito distinta nesse evangelho. João possui uma longa seção em que ele fala uma série de milagres que Jesus fez, misturando em seu relato uma série de discursos. Às vezes são endereçados a grupos ou às vezes a uma pessoa só. Alguns estudiosos chamam esse trecho do evangelho de livro de sinais, enfatizando assim o lugar de destaque dado aos 7 milagres. Então vamos ver quais são esses milagres.
primeiro milagre, que é a transformação de água em vinho. O segundo, a cura do servo de um oficial do rei. A cura de um paralítico, a multiplicação de pães, o caminhar sobre as águas, a cura do cego de nascença e a ressurreição de Lázaro. Então, nós vamos ver, em meio a esses sinais, também alguns discursos de Jesus. Então, esses sinais, esses milagres, eles não são aleatórios, eles têm todo um propósito. E João, ele apresenta dessa forma para mostrar não só os milagres de Jesus, mas uma teologia, mostrando os ensinamentos de Jesus através desses milagres. O primeiro milagre, a transformação da água em vinho, em um casamento em Caná da Galileia, né? Uma passagem bem conhecida de todos. A água em questão está relacionada com os ritos judaicos de purificação. E a história deve certamente nos ensinar que Jesus transforma a vida. Ele muda a água da lei para o vinho do evangelho. Como resultado desse sinal, seus discípulos creram nele. Então, a gente vai ver lá no capítulo 2, versículo 11, que quando Jesus efetua este sinal, esse milagre, os seus discípulos passam a crer nele. E logo depois tem o episódio da purificação do templo, né? De acordo com o retrato de João, Jesus atuou como promotor do pacto, do qual veio verificar a aptidão do templo para o serviço divino. Ele declara o templo de Jerusalém impróprio para o culto divino, porque estava sob a administração falha e infiel da elite governante da Judéia e dos seus seguidores. E depois nós vamos ver que após, né, a morte e ressurreição de Jesus, quem passa a ser o templo do Espírito Santo, né? A sua igreja, o seu povo. O novo nascimento. O primeiro discurso é sobre o novo nascimento, né? O episódio de Jesus com Nicodemos, né? Um líder fariseu, e ele fala dessa necessidade de renovação radical, né? Caso queira, para todo aquele que queira entrar no reino de Deus, ele precisa nascer de novo, né? Jesus está falando da atividade regeneradora de Deus, não uma reforma humana. Então, todo aquele que conhece o Senhor, ele experimenta também esse novo nascimento. Nós passamos a ser nova criatura, né, em Cristo Jesus. Então, a gente está vendo que nada é aleatório. São ensinos teológicos que João, né? O livro de João é muito lindo, né? O Evangelho de João. A mulher samaritana. O segundo discurso é realmente uma longa conversa que Jesus teve com uma mulher de Samaria, a quem ele conheceu através de um poço. E aí ele fala, né, nesse discurso, ele apresenta a água da vida. E quando ela pergunta que água é essa, né? E nós vamos ver mais tarde a explicação sobre essa água da vida, que fala sobre a obra do Espírito Santo de Deus, lá no capítulo 7. A cura de um paralítico de Betesda, é aquele episódio em que aquele paralítico está lá há 30 e poucos anos aguardando, e era um dia de sábado. Então, quando esse homem... segundo alguns, é o único milagre, não tenho certeza absoluta, é o único milagre que a pessoa não vai a Jesus, mas Jesus vai diretamente a este homem. Ele cura este homem e ocorre aquela situação da questão do sábado, em que os líderes religiosos falam com Jesus sobre ele ter curado um homem no sábado, e ele inicia aquela discussão de que Jesus é o Senhor do sábado, né? Que eles, se eles cumprem no sábado tantos ritos que Moisés estabeleceu, e por que um homem não pode ser curado no sábado, né? Então, ele fala quem ele é. Então, à medida que ele nos outros evangelhos, a gente não vê Jesus se revelando, mas nós vemos esses discursos de Jesus, ele se revelando para
a elite religiosa. E outra coisa também que é interessante a gente ressaltar no Evangelho de João é que ele apresenta várias festas, né? Então, as festas durante os 3 anos de ministério de Jesus, elas são apresentadas aqui no Evangelho de João e não são apresentadas nos Evangelhos sinóticos. No Evangelho sinótico, a gente vê a festa da Páscoa só, mesmo para falar sobre a morte e ressurreição de Jesus, mas no Evangelho de João a gente vê várias festas sendo mostradas aqui durante o ministério de Jesus. A multiplicação dos pães, né, que foi o milagre da multiplicação dos pães, e o discurso quando Jesus fala que ele é o pão da vida. Né? O quarto discurso, o grande sermão sobre o pão da vida, ocorre após a multiplicação dos pães e peixes. Jesus é este pão. Ele dá aos homens e às mulheres a referência a comer a sua carne e beber o seu sangue, que apontam para a sua morte. Então, aqui Jesus ele já está... E é tudo muito rápido, né? A gente vê esses discursos, esses milagres, e logo depois a gente já entra na última ceia. Então, é muito diferente dos outros que aparecem, né? Várias parábolas, várias situações para contar sobre a vida de Jesus. E João ele se limita a esses discursos e a estes sinais, porque esses sinais e esses discursos são o suficiente para mostrar para aquele povo lá no final já do século I, né? Quase no ano 100, quase no ano 90, para mostrar quem era esse Jesus, porque já tinha passado cerca de 60 anos praticamente da morte de Jesus. Então aquela igreja, 60 anos após, ela precisava conhecer esses detalhes sobre Jesus. A fonte de água viva, o quinto discurso, né? O Espírito que dá vida, que retoma aquela conversa que ele teve lá com a mulher samaritana. João tem um ponto explicativo importante quando ele nos diz que naquele tempo o Espírito não tinha sido dado porque Jesus ainda não tinha sido glorificado. A plenitude do Espírito depende da conclusão da obra de Cristo e na sua morte e ressurreição, né? Que só após a sua morte e ressurreição é que a gente vê lá no capítulo 16, quando ele fala do Espírito Santo, que ele precisa ir para que o Espírito viesse. Então ele fala da fonte da água da vida. A luz do mundo. O sexto discurso fala sobre a luz do mundo. Este aspecto da pessoa e ministério de Jesus é trazido dramaticamente no sexto sinal, a cura de um cego de nascença. Então, quando Jesus cura, e é muito interessante esse texto, né? Quando os religiosos vão perguntar a ele quem é ele falou assim, ó, uma coisa eu sei, eu era cego, agora eu não sou. Então, é bastante interessante e ele questiona os líderes religiosos se eles querem servir a Jesus também, já que eles estão tão interessados. É uma narrativa animada, como um homem curado realiza uma enérgica defesa contra os fariseus que queriam depreciar Jesus. Eu não sei que apareceu aqui alguma coisa aqui para mim. Tá acabando o tempo, tá avisando aqui. Nossa, tão rápido. Olha só, gente, eu vou reiniciar então se ele terminar, eu reinicio e mando no grupo, tá? Ok. O bom pastor, no sétimo discurso, onde ele fala de si mesmo como bom pastor, falando das ovelhas, Jesus disse que vai adiante delas e as ovelhas o seguem, porque conhece a sua voz. Então, só conhece a voz do pastor as suas ovelhas. Cabra jamais vai ouvir a voz do pastor. Então, não depende de nós, né? Nós somos ovelha, mas só as ovelhas dele realmente o ouvem. E ele diz a ressurreição e a vida, né? No episódio da ressurreição de Lázaro, que já estava morto há 4 dias. E aí a gente vê tanto o milagre da ressurreição de Lázaro e
esse discurso de Jesus, quando ele fala que ele é a ressurreição à vida, nós vemos que é uma reação bastante interessante, porque até então, quase judeu, não havia muitos judeus que tinham crido no Senhor. E a partir desse episódio, muitos judeus creram. E muitos outros, o que aconteceu? Muitos outros não foram até aos líderes religiosos falar mal de Jesus. Então, a gente vê que aqueles que o Senhor escolhe vão ter aqueles que vão realmente crer e vão aqueles que vão continuar falando de Jesus. E esse episódio que faz com que eles realmente decidam que eles precisavam matar Jesus. É claro que a gente sabe que era tudo um propósito do Senhor, foi se encaminhando para que ocorresse o episódio da cruz. Aí, após esse episódio, né, da ressurreição de Lázaro, tem a entrada triunfal de Jesus, né? João apresenta esse episódio da entrada triunfal. Ele entra em Jerusalém aclamado, né, como filho de Davi, profeta. E ele percebe que há uma expectativa de um Cristo político que queria salvar aquele povo, então o povo ainda não tinha entendido nada daquilo, né? Quando no episódio do pão ele fala também que o povo só seguiu por causa do pão e não por causa de sua palavra. E depois de um discurso bem duro de Jesus, muitos abandonaram Jesus. Então, na verdade, até esse momento também os seus discípulos ainda também não entendiam muita coisa. E então eles esperavam o quê? Aquela mesma história do Messias político que trouxesse a redenção política de Israel. A partir do capítulo 13, os discursos de Jesus vão ser ensino para os seus discípulos. Ele sai do ministério público. E as últimas palavras são essas palavras de Jesus no capítulo 12 são as últimas palavras diante de um grupo numeroso. A partir de então do capítulo 13, ele vai ser discursos para um grupo menor só dos seus discípulos. E aí a gente vê algumas declarações aqui em João que ele fala que eu sou. E onde nós vemos o Senhor se apresentando como eu sou? Lá no episódio da sarça ardente com Moisés. Então, para mostrar a divindade de Jesus, ele apresenta todos esses eu sou. Né? Eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e eu sou a videira verdadeira. Então, é mais um ensino teológico de João, mostrando que Cristo, ele era o próprio Deus. Aí, a partir, no 13, vamos ver a ceia, né? Do 13 ao 20, né? A ceia, a morte e a ressurreição de Jesus, que a gente não vai entrar em detalhe, porque eu quero tratar mais os assuntos teológicos do episódio, porque são passagens conhecidas de todos, né? Então, na ceia, a cerimônia de lava-pés, a profecia, né, que haveria um traidor. O discurso de despedida, que eu acho que o versículo 14 ao 17, vocês, dever de casa, tem que ler, porque são maravilhosas essa passagem. O do 18 ao 19, que fala da morte, né? Da crucificação, do julgamento e da morte. O capítulo 20, nós vamos ver a ressurreição. E no último, que é o epílogo, após a ressurreição, algumas coisas que ele passa para os seus versículos. Então, no capítulo 14, ele se revela como o caminho, a verdade e a vida. Né? Jesus disse várias vezes a seus discípulos para onde se dirigia, mas de algum modo ainda não tinham compreendido. E aí, ele fala que ele é o único caminho que o conduz a Deus. Não há outro caminho que não seja o Senhor. E João enfatiza isso.
E ele é o único que pode mostrar Deus aos homens e o único que pode conduzir os homens à presença de Deus sem temor nem vergonha, né? Depois, é claro que a partir da sua morte que nós podemos nos apresentar a Deus desse modo. Ele é a videira, né? Fala no 15 da videira, a videira e os ramos, a vida dos escolhidos de Jesus, o ódio do mundo, que nós vamos ser odiados por servir a Deus, participar dessa videira, nós não vamos ser amados pelo mundo. Se você está sendo amado pelo mundo, reveja algumas coisas, o conhecimento e responsabilidade e a testemunha divina e humana. Vamos ler esse 15 aqui rapidinho, 15, 26, 27. Vamos aproveitar enquanto está tempo aqui. A gente consegue encerrar. 26, 27. Alguém pode ler se tiver com a Bíblia? Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade que dele procede, esse dará testemunha de mim. E vós também testemunharás, porque estáis comigo desde o princípio. Até aí? Amém. Sim, sim. Então, nós vamos testemunhar o Senhor, nós vamos ser, né, o Espírito Santo testemunha do Senhor, e nós vamos ser as testemunhas, né, de Jesus, por estarmos o quê? Enxertados nessa videira. A missão do Consolador, que é maravilhoso, gente, esse capítulo 16 do Evangelho de João, que ele vai falando sobre o Consolador, né, que fala sobre a obra, que é o Espírito da verdade, a tristeza que se converte em alegria, o acesso, né, que o Espírito Santo nos dá ao Pai, Cristo e seus dons. Amém. E a oração sacerdotal, que é linda, né, também conhecida como a oração intercessória, está escrito errado, tá? É sacerdotal. Que é conhecido como a oração intercessória, né? A glória da cruz, a obra de Jesus, a condição dos discípulos. Gente, eu vou deixar esses capítulos, do 14 ao 17, como dever de casa. Quem não leu o Evangelho todo, leia esses versículos que são muito, muito interessantes e lindos. O dom e a promessa da glória. A partir do 21, fala já da ressurreição de Jesus, quando Jesus ele aparece para os seus discípulos e deixa algumas, né, que a gente vê nesses versículos, né? A ressurreição, a realidade da ressurreição, a universalidade da igreja, o pastor das ovelhas de Cristo, a testemunha de Cristo, porque quem seria esse pastor das ovelhas de Cristo, né? Foi quando aquele episódio de Jesus com Pedro, e quando a testemunha de Cristo, que seria João, rapidinho aqui, no capítulo 21. Jesus, no versículo 15, ele interroga Pedro, né? Quando ele pergunta, Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? E aí, ao final, né? Ele diz no versículo 16, disse Jesus, pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe pergunta, Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se. E pela terceira vez, respondeu-lhe, Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse, apacenta as minhas ovelhas. Em verdade vos digo, quando era mais moço, tu te cingia de ti mesmo e andava por onde querias. Quando, porém, fores velhos, estenderás as mãos e outro te cingirá. Então, aqui ele já está falando sobre a liderança de Pedro e o testemunho de João, a partir do versículo 24, quando ele fala, este é o discípulo que dá testemunho a respeito destas coisas e que as escreveu, e sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez.
Se todas elas fossem relatadas uma a uma, creio que nem no mundo inteiro caberiam livros que seriam escritos. Então, é o testemunho, né, de João. João descreve claramente a ressurreição de Jesus como um acontecimento histórico e físico. Assim como os outros escritores do Novo Testamento, João acreditava que a ressurreição de Jesus era essencial para a salvação. Então, ele mostrando que precisou haver a morte e a ressurreição, e mostrar que o Espírito Santo de Deus só viria a partir da ressurreição e quando Jesus, né, subisse aos céus de novo. Então, as diretrizes que ele dá à sua igreja, né? Neste último capítulo, né, o autor estabelece grandes verdades para a igreja. A realidade da ressurreição, a universalidade da igreja, não seria só uma igreja restrita ao povo judeu, mas seria aos gentios também. Pedro é o grande pastor e João a grande testemunha. As categorias humanas não conseguem descrever a Cristo e os livros humanos não podem conter. Assim, João termina o seu evangelho como as histórias inumeráveis, o poder ilimitado, a graça sem fim de Jesus. Então, vamos lá. Então, conseguimos, né, finalizar, né, o Evangelho de João. E como eu falei no começo, João ele traz assim uma tônica diferente, porque ele é um livro mais teológico, é um livro para mostrar para aquele povo que do final do século I, que aquela igreja ela precisava conhecer essas verdades sobre Jesus, sobre a encarnação de Jesus. E quando ele fala lá que todo aquele espírito que não professa que Jesus vem em carne, e a gente vê muitas heresias saindo a partir disso. Nós vemos que você pega uma pessoa endemoniada e pergunta se Jesus veio em carne, você pode crer que ele vai dizer que sim, que não. Né? Jesus veio em espírito ou em carne? Ele vai falar em espírito. Então, eu já tive assim, algumas experiências, às vezes, assim, de manifestações, e quando você está na dúvida se a pessoa ainda está manifesta ou não, se ainda tem uma atuação espiritual, e a gente vê muito dessas coisas acontecendo. Então, nós precisamos entender, e faz parte assim, do nosso ensinamento para as pessoas, entender que Jesus foi 100% homem e 100% Deus. E João ele enfatiza a humanidade de Jesus, mas você vê o tempo todo ele enfatiza também a divindade do Senhor. Ele mostra, ele poderia, como no final ele fala que houve vários, né, milhares e milhares de milagres que Jesus efetuou. Mas por que ele apresenta esses 7 milagres? Esses 7 milagres, junto com esse discurso, foi uma maneira de ensinar o quanto as manifestações dos sinais. Esses sinais, eles tinham um propósito. E não era o propósito só de curar, né, alguém, um cego, curar alguém, um paralítico, e isso tem que servir para a igreja também, porque quando nós oramos ao Senhor por um milagre, por uma cura, por uma salvação, isso não pode ser ter simplesmente o fim, mas esse milagre tem que ter um propósito de glorificar o nome do Senhor, um propósito de expandir o evangelho. E muitas vezes porque as pessoas elas estão atrás dos milagres. O Senhor ele efetua quando ele quer, mas tem que ter um propósito. Cada milagre ele necessita de um propósito. Então assim e hoje, inclusive os cessacionistas, quem são os cessacionistas? Aqueles que não creem mais que hoje os milagres existem. E segundo eles, todos os milagres necessários para que mostrasse que Jesus era o Senhor, que ele era o Messias, que ele era o Salvador, eles já foram realizados. Então, hoje não há mais necessidade. Então, há aqueles que creem que não existem mais milagres. Nós cremos, sim, que existam milagres,
Mas o maior milagre, ele precisa ser a salvação, uma transformação de vida, uma vida rendida ao Senhor, e sempre, todos os milagres, eles precisam glorificar Deus, não glorificar o homem, não fazer com que uma igreja fique inchada, né, de pessoas que não conhecem o Senhor, porque a igreja ela tem outro papel na edificação, na multiplicação da anunciação das boas novas da salvação. Então, infelizmente, a gente vê muito por aí ainda igrejas que a noite do milagre, não que o Senhor não faça, mas nós não podemos botar uma cordinha em Deus e falar hoje vai ter milagre ou não vai ter, hoje é a noite do milagre e exigir que o Senhor faça milagre. Ele faz conforme quer, o vento sopra, né? O Espírito Santo, ele é livre, e ele faz, e hoje nós temos essa maturidade. Então o SEAB, ele traz isso também para nós, para a gente entender que o Senhor, ele continua fazendo, ele faz infinitamente mais daquilo que nós pensamos ou imaginamos, mas os milagres, eles têm que servir para um propósito de glorificar o Senhor, e não para o nosso benefício, entendeu? Todas as bênçãos que o Senhor nos dá, sejam elas materiais, as bênçãos materiais, elas precisam, as coisas que o Senhor nos agracia, elas não são para nos servir. Os nossos dons não são para nós, os dons são feitos para a gente servir a igreja, né? A Raquel cantando, o outro ensinando, o outro trabalhando com crianças, seja lá qual for o dom que o Senhor nos der, esse dom não é para nós, não é para nossa glória, é para a glória do Senhor e é para serviço da igreja. Tá bom, gente? Alguma dúvida, algum questionamento? Vamos aproveitar que o Zoom está deixando a gente ainda aí. Alguma observação? Daniel ainda está aí? Não, Daniel saiu, né? Entrou e saiu. Eu quero fazer um anúncio, né? Que a segunda aula de Atos, que é daqui a 2 semanas, vocês queiram apresentar, tá bom? Nós vamos dividir lá no grupo as 3 viagens missionárias, né, de Paulo. Então, cada grupo vai ficar com um. A gente vai botar inicialmente só as pessoas que estão participando, né, só aquelas que estão participando efetivamente, né, das aulas. E se não der para ser na igreja presencial, a gente vai fazer ou pelo Zoom ou pelo WhatsApp, mas aí a gente vai passar todas as coordenadas, a divisão dos grupos lá. Mas aí para vocês já vão, claro que a gente vai ajudar vocês com materiais, eu e Daniel, mas para vocês irem se preparando, que vocês vão apresentar um trabalhinho daqui a 2 semanas, tá bom? Seja pelo WhatsApp, seja aqui pelo Zoom, ou seja lá na igreja. A gente ainda vai estar em aberto ainda a forma como vai ser apresentada essa aula. Tá bom? Vamos orar, né, agradecendo o Senhor por essa oportunidade, e a gente encerra. Tá bom? Alguém quer falar alguma coisa? Márcio, Marta, Raquel. Tânia, você pode fazer essa oração? Tânia, pode fazer essa oração, finalizando? Tá. Tá bem. Senhor amado, bendito, obrigado, Senhor, por esta oportunidade, Senhor, que tu nos deste, Senhor, de estarmos buscando a Ti, Senhor, o conhecimento da Tua palavra, Senhor. Muito obrigado, Senhor, ser com cada um, Senhor. Desperta aqueles que ainda não estão, Senhor. Que possamos, Senhor, colocar nossas vidas diante de Ti, Senhor. Sermos úteis à Tua obra, Pai. Oh, Deus amado, Deus bendito, capacita cada dia mais os professores, Solange, Daniel, Alessandro, Senhor, que seja o Senhor instrumento em Tuas mãos, Senhor. E possamos, Senhor, aproveitar esta oportunidade, Senhor, e Te buscar cada dia mais. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Boa noite, pessoal. Obrigada pela participação. Eu vou tentar aqui salvar o vídeo para disponibilizar para o restante da turma, né, que não pôde participar hoje. E vamos ver como é que fica a adesão do pessoal, se o pessoal vai gostar de continuar. O Daniel, às vezes, tem um pouquinho de dificuldade, eu também tenho bastante dificuldade aqui no Zoom. E aí a gente vai colocar em votação lá e ver qual vai ser o melhor modo para a gente continuar nossas aulas, tá bom? Fiquem na paz. Boa noite. Paz. Boa noite. Beijo. Muito bom.